sou diácono da igreja. Eu sou obediente ao bispo. E essa comunidade tem essa... E como é que funciona isso na prática, o Ângelo? Você é diácono da igreja, mas você também está sob um carisma. Certo. Como é que funciona isso? Não dá conflito isso? Então, o que acontece, né? Vou até falar uma situação que aconteceu. Quando eu entrei, aí você fala, você tem que sair da comunidade, senão não vai dar. E isso daí era um dos meus sofrimentos que eu não estava conseguindo. Eu já estava 6 meses estudando e eu estava... Era o meu choro, porque eu ficava, assim, poxa, diante da nossa vida pastoral dentro da comunidade, a gente consegue organizar. E eu vou falar assim, não vai atrapalhar. Né? E o pessoal fala, eu tenho um final de semana, gente. Vamos falar assim, eu tenho um final de semana de folga, eu posso agendar minhas coisas no meu final de semana. Sim. Porque eu vou apresentar minha realidade para a comunidade. E aí, o meu coração inquieto, marquei uma audiência com o bispo. E aí, eu fui conversar com Dom Pedro, né? E agradeço muito a Dom Pedro pelo discernimento que ele deu, que ele pegou, e ele falou totalmente a verdade para mim, porque eu fui lá como leigo, eu não fui como membro de comunidade e nem como uma pessoa que estava estudando... Candidata a diácono. Candidata a diácono. Não estava como assim, eu fui como leigo. E aí eu falei, olha, eu preciso entender, discernir com o senhor essa situação. Né? E aí eu peguei e falei, faço parte de uma comunidade de aliança, e estou na escola diaconal. Né? E aí eu lembro que eu estava olhando assim para ele, ele arregalou os olhos assim, e aí ele falou, tá, mas como que vai articular isso dali? Porque você sabe que você deve obediência ao bispo, que foi o que eu acabei de falar. Sim. Deve obediência ao bispo. E aí ele falou assim, e aí você tem a sua família, você tem o seu trabalho, e ainda você tem uma comunidade, será que vai dar conta de tudo isso daí? Porque ele falou, a sua primeira prioridade é a sua família. E aí, você vai conseguir dar conta? Né? Aí ele falou assim, e o seu... E aí foi engraçado que ele falou, e o seu fundador vai aceitar isso daí? Aí eu falei, ele é diácono. E aí, eu lembro, porque, como eu falei, como eu estava muito aflito com aquilo, e aí ele falou, tá, mas ele aceita? Eu falei, é diácono. Mas o bispo ordenou ele diácono, sabendo que ele era membro? Eu falei, ordenou. Aí ele falou, depois me passa as informações desse diácono aí. Eu o conheço? Eu falei, se eu conheço, ele já veio aqui se apresentar, porque nós temos um núcleo aqui. Aí ele falou, não me recordo dele. Aí ele falou, depois você passa as informações pro padre Camilo. Eu falei, tudo bem. E aí ele pegou e falou, tá, mas o que você faz lá? Eu preciso entender o que você faz lá. E aí eu falei, hoje estou como formador e eu sou responsável do núcleo aqui em São Paulo. E ele perguntou coisas sobre a comunidade. Sim. Aí ele pegou e aí ele falou, olha... Aí eu falei, mas eu falei, bispo, se o senhor quiser que eu saia agora, eu saio. Da escola diaconal. Da comunidade. Eu falei, se é o que eu falei do tentar. Sim, foi pra valer. Porque assim, eu estava indo com um cara realmente dando a cara para bater. Porque o problema, mais uma vez, por que a gente não vive as coisas? Quando eu comecei a sonhar com a comunidade, eu falei, eu quero ser membro, eu quero ser membro, eu quero ser membro. E quando eu comecei ali a fazer esse caminho de 2 anos e já começar a estudar, eu falei, eu preciso ser diácono, eu preciso ser diácono, eu preciso ser diácono. Concluir, né? E eu não queria deixar de ser comunidade, mas eu queria ser... E aí eu falei, eu fui tomado ali, eu falei, bispo, se o senhor falar, sai agora, eu saio. E aí ele falou, vamos fazer uma coisa? Sai de todas essas obrigações que você tem hoje e fica como membro. E depois a gente conversa sobre isso. E aí foi passando o tempo, eu tive outros encontros e nunca tirei o meu sinal de pertença. Sempre estive com ele. Eu lembro de um encontro que a gente teve com ele, e aí ele tava olhando pro meu sinal, né? E cada um tava falando um pouco, né? O bispo fala com um monte de gente, não dá para lembrar de tudo. E aí eu peguei e falei, olha, mais uma vez, e até para vocês todos aqui que não sabem, esse aqui é um sinal de pertença de uma comunidade que eu participo, assim como eu conversei com o bispo, que eu falei, larguei tudo, sou apenas membro da comunidade, assim como você participaria de alguma pastoral, de alguma coisa,
Mas no final deste ano estarei entregando uma carta no qual estou só como membro da comunidade para poder comprovar isso e vou seguir no meu caminho até o bispo discernir que eu devo estar ou não. E aí ele ainda falou, é isso mesmo, porque às vezes a gente tem muita coisa, não dá para cuidar, né? E o bispo foi muito generoso mesmo, porque a gente falou, se ele falasse, não, você escolhe, entendeu? E eu fui decidido realmente a isso, né? Mas hoje dentro da minha situação, não atrapalha por conta do quê? O meu fundador sabe da realidade, porque quando eu fui... Ele vive. Pior que não, sabia? Lá... Em Araxá é diferente. Lá é diferente, Araxá. Lá, por exemplo, os padres chamam ele para ele poder ir, e aí ele vai para fazer casamentos, batizados. Ele não tem tanto uma vivência pastoral igual aqui. Tem uma paróquia fixa. Uma paróquia, vamos dizer isso, fixa. Aqui não, aqui a gente tem. Eu já falei, olha, assumi a paróquia. É uma paróquia realmente grande, com bastante movimento. Só vou no retiro se realmente bater com a agenda, porque se não bater, eu não posso. E eu falei todas as obrigações. Falei, eu devo obediência ao meu bispo. E aí ele, não, Ângelo, eu sei, eu entendo isso daí. Porque teve um retiro que ele não conseguiu, porque o bispo falou, vai ter um evento, eu quero que você esteja. Aí não tem como não falar, tem como. Então, assim, as pessoas às vezes falam, mas você é de comunidade ou você é diácono? Então, vamos lá, gente, eu sou totalmente obediente ao meu bispo. Se meu bispo virar e falar, você não vai para esse retiro, você tem que dar atenção nisso, e o que eu tô fazendo? Articulando as coisas da comunidade, por exemplo, dia 26 é a minha folga. Eu vou ter um encontro com o núcleo no dia 26. Ai, que legal. Então, por quê? Porque eu sei que é minha folga e eu não vou pegar e atrapalhar a questão do meu uso de ordem. Então, agradeço e louvo pela vida de Dom Pedro, que ele me aceitou quem eu sou. Comunidade Mãe do Homem Novo. E Dom Pedro não teve medo de perder ali, né? Sim. Falou, você tem que escolher. Foi firme, né, com você ali. Isso. Que grandeza. Eu falo isso pro pessoal. Foi fraterno, né? Não, foi fraterno. Foi um pai realmente pai, ali. Né? E quando eu tive essa conversa com ele, algumas pessoas ainda me questionaram, mas eu acho que você tem que sair, que não sei o quê. E eu falava, estou com o meu coração em paz. Sim, o bispo deu direcionamento. Isso. E aí, gostou desse trecho do nosso podcast Com Fidelidade? Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das nossas novidades.